Enquanto Roma queimava, ele cantava. Enquanto seu povo morria, ele erguia palácios. E no fim, caiu como um artista dramático, sozinho, com apenas uma frase: "Que grande artista perece comigo." Assim, é como muitos lembram de Nero, o homem que se tornaria sinônimo de loucura, crueldade e desgoverno. Mas será que essa imagem corresponde à realidade? Ou foi construída por seus inimigos, pelos historiadores que vieram depois, e por uma história que gosta de exagerar seus vilões? Neste vídeo, vamos te levar por uma jornada pelas sombras do Império Romano. Um império em seu auge, mas também à beira do caos. No centro dessa tempestade estava um jovem que, aos 16 anos, se tornou o homem mais poderoso do mundo, e que, ao longo de 14 anos, deixaria uma marca tão profunda quanto controversa na história da humanidade. Mas antes, se gostou do vídeo, curte e compartilha para ajudar o canal. O adolescente no trono. No ano de 54 d.C., Roma assistia à ascensão de um novo imperador. Seu nome completo, agora reformulado, era Nero Cláudio César Augusto Germânico. Ele tinha apenas 16 anos de idade. Sua mãe, Agripina, havia orquestrado sua subida ao trono com maestria. Viúva do imperador Cláudio, que morrera, segundo muitos cronistas, envenenado por ela própria, agora ela era mãe do novo César. Mas Nero, ao assumir o governo, não estava sozinho. Os verdadeiros braços que sustentavam seu reinado eram dois homens experientes: Lúcio Aneu Sêneca, seu tutor estoico, e Sesto Afrânio Burro, o comandante da guarda pretoriana. Esse período, conhecido por alguns historiadores como os 5 bons anos de Nero, foi marcado por um governo relativamente moderado. As decisões políticas e administrativas mais importantes eram tomadas por Sêneca e Burro, enquanto Nero se dedicava à música, à poesia e aos esportes. Ele reduziu os impostos de algumas regiões, proibiu execuções sumárias no Senado e organizou jogos públicos para o povo, buscando sua aprovação. Ainda que fosse jovem e inexperiente, Nero era carismático e nos primeiros anos o povo o via com simpatia. O conflito com Agripina. Mas o poder nunca é compartilhado por muito tempo. E Agripina, sua mãe, continuava acreditando que poderia governar por meio do filho. Ela exigia ser consultada em todos os assuntos, exigia um trono ao lado dele nas cerimônias públicas e até interferia na vida amorosa do jovem imperador. Em resposta, Nero passou a se afastar. Ele se envolveu com Popéia Sabina, uma mulher ambiciosa e sedutora, o que irritou profundamente Agripina. O relacionamento entre mãe e filho rapidamente se deteriorou. No ano de 55 d.C., Nero ordenou a morte de Britânico, filho biológico de Cláudio, que ainda poderia reivindicar o trono. O veneno foi servido diante dos olhos dos convidados, durante um banquete imperial. Esse ato marcava o fim do Nero controlado por conselheiros, e o nascimento de um imperador cada vez mais autônomo e perigoso. Em 59 veio o golpe final, a morte de Agripina. As fontes antigas, notadamente Tácito e Suetônio, relatam que Nero tentou primeiro matá-la por afogamento, sabotando um navio em que ela viajava. Quando ela sobreviveu, enviou assassinos até sua casa. Disse que, ao ser atacada, Agripina teria dito: "Firam meu ventre primeiro", num último gesto de desafio. A morte da mãe não apenas horrorizou Roma, ela libertou por completo o lado sombrio de Nero. O imperador dos palcos. Com a morte de Agripina, Nero mergulhou de vez em sua fantasia de ser mais do que um imperador. Ele queria ser artista, poeta, cantor, ator trágico. Aos olhos dos romanos tradicionais, isso era um escândalo. O palco, na cultura romana, era um lugar reservado para os excluídos, os escravos, os estrangeiros. Nunca para um imperador. Mas Nero quebrou essa regra. Ele se apresentava em teatros, fazia turnês pela Grécia, participava de festivais onde, não por coincidência, era sempre o vencedor. Enquanto isso, a administração do império começava a desmoronar. A tensão política crescia. No ano de 62,
Burro, chefe da guarda pretoriana, morreu. E Sêneca, cada vez mais desgostoso com os rumos do governo, pediu para se afastar. Com a saída desses dois pilares, Nero ficou completamente livre. Era agora o senhor absoluto de Roma, mas sem freios, sem conselhos, sem oposição que não fosse esmagada. O incêndio de Roma. E então, na noite de 19 de julho do ano de 64, Roma queimou. O incêndio começou nas lojas do Circo Máximo e rapidamente se espalhou por bairros inteiros. As construções de madeira alimentavam as chamas e o caos tomou conta da cidade. Por 6 dias e 7 noites, o fogo devastou a capital do império. Das 14 regiões de Roma, 10 foram atingidas e 3 foram completamente destruídas. Onde estava Nero? Alguns relatos dizem que ele estava em sua vila em Antium. Outros dizem que ele voltou rapidamente e organizou esforços de socorro, abrindo seus palácios para os desabrigados, distribuindo mantimentos e ordenando a reconstrução. Mas o povo não acreditava. As más línguas diziam que o próprio imperador havia iniciado o fogo para poder reconstruir Roma ao seu gosto, que havia uma razão para isso. A Domus Aurea, ou Casa Dourada, um palácio monumental que Nero mandou erguer bem no coração da cidade devastada. A construção luxuosa, com lagos artificiais, colunas douradas e até um teto giratório, alimentava os rumores de que tudo havia sido planejado. Para se defender, Nero precisava de um culpado, e encontrou um grupo ainda pequeno, desprezado e misterioso: os cristãos. A primeira perseguição cristã. A resposta de Nero ao clamor popular foi brutal. Ele culpou os cristãos pelo incêndio e ordenou uma perseguição sem precedentes. Homens, mulheres e crianças foram presos, interrogados, torturados e executados de formas cruéis. Muitos foram crucificados, lançados aos cães ou queimados vivos para servirem como tochas humanas nos jardins do próprio imperador. É nesse contexto que surgem os primeiros martírios de figuras como Pedro e Paulo, apóstolos de Cristo, segundo a tradição cristã. A repressão foi tão selvagem que até alguns senadores e aristocratas começaram a se incomodar. A imagem de Nero, antes ligada à arte e ao povo, agora era associada à crueldade e à decadência. Conspirações e suicídios. Em 65 d.C., uma conspiração contra Nero foi descoberta. Envolvia diversos senadores, cavaleiros e intelectuais, inclusive o poeta Lucano e o antigo mentor Sêneca. Todos foram forçados a cometer suicídio, uma prática comum entre os nobres romanos para evitar execuções públicas e proteger o nome da família. A repressão foi implacável. Qualquer suspeita de deslealdade era suficiente para uma condenação. Enquanto isso, Nero mergulhava cada vez mais em sua bolha artística. Participava dos Jogos Olímpicos da Grécia, das competições de teatro em Corinto e dos festivais panhelênicos. Era aclamado como cantor, como auriga, condutor de bigas, como músico. Em Roma, o Senado e o povo observavam com crescente indignação. Rebeliões e queda. Em 68 d.C., o Império começou a ruir. A Gália, comandada pelo governador Caio Júlio Vindex, se revoltou. O governador da Espanha, Sérvio Sulpício Galba, juntou-se à rebelião. Legiões inteiras se negavam a obedecer às ordens de Nero. O próprio Senado, que antes o temia, agora via nele um fardo. Declararam-no inimigo público. Nero tentou resistir, tentou fugir. Chegou a implorar a alguns de seus servos que o matassem, mas ninguém teve coragem. Então, refugiado em uma vila nos arredores de Roma, com apenas 4 leais ao seu lado, tomou uma adaga e, com a ajuda de seu secretário Epafrodito, tirou a própria vida. Suas últimas palavras, conforme narradas por Suetônio, foram: "Qualis artifex pereu?" Que artista morre comigo? Nero tinha apenas 30 anos de idade. Conclusão: o legado de Nero. Tirano, artista ou vítima da história. Nero está morto. O artista, o imperador,
O homem que incendiou o imaginário do mundo ocidental há quase 2000 anos deixou para trás não apenas ruínas e palácios, mas uma memória carregada de julgamento. A pergunta que ainda ecoa é: quem foi realmente Nero? Foi ele o monstro que matou a própria mãe, a esposa grávida e milhares de inocentes? Foi o incendiário que destruiu Roma apenas para construir uma mansão dourada? Ou teria sido um jovem sensível, amante das artes, que não suportou o peso de um império moldado para homens de guerra e acabou esmagado por suas próprias contradições? A maior parte do que sabemos sobre Nero vem de historiadores como Tácito, Suetônio e Dião Cássio, todos senadores, membros da elite romana, profundamente conservadores e críticos do poder imperial. Nenhum deles escreveu suas obras enquanto Nero estava vivo. Eles o descreveram como cruel, insano, efeminado, perigoso. Mas devemos lembrar, a história muitas vezes é escrita pelos vencedores, e o Senado venceu Nero. Além disso, após sua morte, o povo sentiu sua ausência. Tanto que surgiram 3 falsos Neros nos anos seguintes, homens que afirmavam ser o imperador sobrevivente e que chegaram a reunir seguidores no Oriente. Para muitos, Nero era mais do que um tirano. Era um símbolo, um imperador próximo do povo, diferente da aristocracia. No cristianismo primitivo, ele foi lembrado como o primeiro perseguidor oficial da fé. Alguns textos apocalípticos chegaram a associá-lo à figura do anticristo. Até hoje, estudiosos discutem se o número da besta, 666, não seria, na verdade, uma cifra codificada para o nome de Nero em hebraico. No fim, talvez seja impossível separar o homem do mito. Nero foi, ao mesmo tempo, um reflexo do seu tempo e uma aberração dentro dele. Um jovem que ascendeu rápido demais, com poder demais, cercado de ambições alheias e vozes sedentas por controle. Quando ele tentou ser ele mesmo, um artista, um criador, um rebelde, foi rejeitado e então caiu, como caem todos os que ousam desafiar a ordem estabelecida. Mas mesmo após 2 milênios, o nome de Nero ainda queima, não em Roma, mas na memória da civilização. Porque alguns homens morrem, outros se tornam advertências eternas.